Território MLS na área, senhoras e senhores. E hoje estou muito bem acompanhado de duas feras, hein? Uma dentro de campo e a outra do jornalismo esportivo norte-americano. Gustavo Guimarães está comigo aqui, direto de Nova Jersey, para que a gente converse com ele. O cara, o craque, Little Lucas, Luquinhas, sensação da temporada do New York Red Bulls até aqui em 2022. Acabou de chegar na MLS e chegou com o pé direito, hein? Luquinhas, obrigado pela presença aí, meu querido. Opa, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Vamos bater esse papo aí. Eu tenho certeza que vai ter só resenha. Só resenha boa, né, ô Guima? A gente estava conversando aqui nos bastidores, Luquinhas é aqui da minha quebrada, então já tá tudo em casa, né? Com certeza, um prazer falar contigo, Pedro, um prazer falar com o Luquinhas novamente. O cara sensacional, chegou e mudou a cara do New York Red Bulls, né? É, exatamente, que é aquele escudo maravilhoso que tá. Eu ia colocar até uma camisa do Red Bulls que eu tenho aqui, mas não, vou dar essa moral toda pro Red Bull também, não. Vai, vamos lá. Agora, ô Luquinhas, a gente estava conversando, você falou que é daqui de Brasília, né? Você nasceu em Brasília, você começou a jogar bola aqui. Como é que foi esse seu início? Cara, eu nasci em Brasília, nasci na Samambaia Norte. Atualmente eu moro em Taguatinga agora, né? Mas eu nasci na Samambaia Norte. Cheguei a jogar em alguns clubes em Brasília, joguei no Capital, em outras equipes em Brasília. Praticamente foi minha infância toda em Brasília. Eu fui para Portugal com 17 anos, então antes disso foi tudo em Brasília. Pô, que legal, Capital, inclusive, time da primeira divisão aqui de Brasília, se você ainda não sabe, né? Subiu há pouco tempo. Mas na época que o Luquinhas jogou aqui, não era tão bom assim, não, né, Luquinhas? Rapaz, na época que eu joguei era difícil, hein? Era difícil, que o Capital não tinha essa estrutura que tem hoje. Eu acompanho pelo Instagram, né? Eles fizeram o estádio, estão reformando o estádio, e eu costumo acompanhar um pouco, né? Então tá com uma estrutura bem bacana. É isso aí, o presidente Godofredo. Um abraço para ele aí que sempre tá me acompanhando. Vai assistir isso aqui, certeza. Ô Guima, o começo do homem não foi fácil, né? Rapaz, é uma história diferente, né? O Luquinhas saiu desconhecido do Brasil e foi para Portugal. Como é que foi essa fase lá em Portugal? O início lá na carreira futebolística lá na Europa? Cara, a minha história é até interessante, que antes de eu ir para Portugal, eu tinha pensado em parar de jogar, né? Já tinha entregado currículo, tudo, e foi minha mãe que insistiu para me jogar o último campeonato em Brasília, e por acaso foi no Capital. Então, eu cheguei a conhecer um cara que me viu jogar aí, que foi o Lúcio Flávio, e falou que tinha uma oportunidade em Portugal, no Vila Franquense. O Vila Franquense, naquela época, disputava a quarta, quinta divisão, nem era profissional em Portugal. Então, foi quando eu fui, com 17 anos. E em Portugal, eu acho que tem agora uma nova lei, né, que estrangeiro só pode jogar acima de 18 anos. Então, eu esperei até completar os 18, e foi quando as coisas foram começando a fluir. E foi quando eu conheci meus empresários, que no tempo que eu fui, era dono do Vila Franquense. Então, é uns caras que estou com eles até hoje, não abro mão e não largo de jeito nenhum, é uns caras honestos comigo, não é à toa que me fez chegar até aqui também. É verdade, é verdade. E é uma história, né, o Luquinhas, que você pode falar bem sobre isso, né? Muita gente acha que, pô, tô num time pequeno aqui, não vou me dedicar muito, tá? Daqui eu não passo mais, mas no seu caso é diferente, né? A gente, tô olhando aqui, eu olhei pro lado aqui que eu tava vendo aqui os clubes, a sua ficha técnica, né? É só ladeira acima, né? Foi Vila Franqueza, foi Benfica, a Legia e agora o New York Red Bulls. Então, acreditar vale a pena, né? Cara, isso é verdade. Eu não tinha nada a perder, né? Eu fui e arrisquei. Me dediquei, trabalhei e as coisas vêm. Você planta e depois você colhe. É o que eu estou fazendo agora. Muito bom, muito bom. Luquinhas, perguntar para você aqui, teve lá na Polônia, né? Saiu do Legia, inclusive o furo da sua contratação pelo New York Red Bulls foi até eu que consegui, a gente conseguiu aqui no território, foi uma repercussão gigantesca, foi muito legal. Quais são as diferenças, cara, que você está encontrando aqui para o futebol lá da Polônia, para a cultura, relação com torcida? Não vale falar o frio. Cara, é engraçado que ontem eu estava conversando com o Omir, que é o companheiro aqui da minha equipe, e eu estava conversando com ele sobre, tipo, o calor da torcida, né? Eu falei para ele que na Europa é bem diferente. Na Europa tem cobrança, eu comentei até com ele, falei, a gente está numa fase aqui no New York que a gente não ganhava em casa.
Se isso acontecesse na Polônia, se o jogo, por exemplo, a gente perdesse o jogo e acabasse 10 horas da noite, a gente só ia conseguir sair do estádio 1, 2 horas da manhã, que os torcedores iam estar esperando lá fora. Então é o que não acontece aqui. Aqui, às vezes, tipo, empata, tá tudo bem. Então é uma diferença que eu notei que é muito grande, da Europa para cá, para os Estados Unidos. Na Europa, os torcedores é mesmo em cima, ou ganha ou ganha. Então, eu acho que a maior diferença que eu notei foi isso. Em questão de futebol, qualidade, dá para ver que a MLS está crescendo muito, está com muita qualidade. Eu tinha uma visão daqui, quando eu cheguei, é totalmente diferente do que eu pensava. Então, acho que a única diferença que eu notei é em questão disso. É que lá tem coquetel polonês se não ganhar, né? Lá o bicho pega. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, deve ficar sabendo de uma situação que aconteceu comigo com os torcedores. Eu acho que isso foi até a chave para mim ser negociado, né? Que os torcedores entrou no ônibus e acabou me agredindo. Então, isso tem como eu ter rescisão e tudo, mas eu conversei com o presidente. O Leg foi o que abriu a porta para mim, foi o que me abraçou. Então, eu não podia sair rescindindo o contrato. Eu não queria sair assim. Eu tive 3 anos incríveis lá, fui campeão 2 vezes, os torcedores gostavam de mim, eu gostava dos torcedores, mas infelizmente aconteceu isso. Então, eu vi que era hora de eu sair, e foi quando apareceu o New York. Antes disso, tinha aparecido o Fortaleza. Eu tenho um sonho de jogar o Brasileirão desde pequeno, mas a minha esposa tinha um sonho de morar nos Estados Unidos. Então, eu falei, não, vou realizar primeiro o sonho dela, e depois eu realizo o meu. Ô Guima, isso é porque os torcedores gostavam dele, hein? Imagina se não gostasse. Imagina se não gostasse, né, cara? Tremendo. É curioso isso, essa relação. Todo mundo me pergunta como é que foi isso. Sem brincadeira nenhuma. Lá no Leg, os torcedores me colocavam lá em cima. Mas a gente estava numa fase tão ruim mesmo, que a gente estava chegando de um jogo, tinha perdido de 1-0, e o nosso CT fica tipo no meio de um aberto, tudo escuro. E o nosso ônibus parou, e quando eu olho assim, mais de 50 torcedores, tudo encapuzado, no meio do escuro. Eu falei, caramba. E eu fui inocente, fui inventar de colocar o capô e a luz do ônibus estava desligada. Foi quando o torcedor entrou e não sei se ele me viu, se viu que era eu, e acabou me agredindo. Então, isso foi a ponta-chave para mim poder sair do Leg. Entendo. Ô, Luquinhas, e agora? Você já chegou aqui, já tem alguns meses. Como é que é a relação com seus companheiros? Quem que tem te ajudado aqui? Já passou algum perrengue aqui em Nova Jersey? Cara, aqui quem tem me ajudado bastante é o Carlos, né? Pelo fato dele falar inglês. Então, aqui dentro do clube, eu até brinco com a minha esposa, falo assim, eu me adaptei muito rápido, muito rápido. Parece que eu conheço os meninos aqui há mais de 5, 6 anos. Então, é uma relação muito boa. E isso nota dentro de campo, né? Que os números estão saindo dentro de campo. Então, eu costumo falar que quando o jogador está confiante, o jogador está confortável, as coisas acabam fluindo. Então, é o que está acontecendo comigo. Mas em questão de perrengue assim ainda não. Graças a Deus ainda não, mas eu tenho certeza que eu vou passar. Ô Guima, você que está aí há bastante tempo, qual que é um perrengue aí que o Luquinha pode evitar de passar? Dá uma dica aí para ele. Cara, é muito comum multa de trânsito, né? Multa de trânsito, as pessoas chegam, aquela coisa da mão direita livre, que no Brasil não tem, né? Aqui é diferente. Eu mesmo tive uma certa dificuldade no início para me adaptar aqui, então é mais a questão do trânsito. Se fosse a dica, né? Se pudesse dar uma dica, um conselho para ele, é ficar atento nessa questão da direção. Já peguei a dica agora. Pega a visão, Luquinhas. Já peguei a visão. Agora, ô Luquinhas, você falou aí a questão de Polônia e Estados Unidos, a gente já mudou para os Estados Unidos, mas e o idioma, hein? Como é que tá? Você manda um polonês, você manda um inglesinho aí já? Como é que tá essa situação aí do idioma? Cara, eu acho que eu sou o brasileiro mais sem vergonha que existe e do futebol sou eu. Eu passei 3 anos na Polônia e não aprendi nada de inglês. A única coisa que eu aprendi em polonês era só o bom dia, que é o dzień dobry, e o resto mais nada. É porque eu falo que todo clube que eu vou, eu dou muita sorte. Tem brasileiro ou tem português. E acaba tendo uma relação muito boa, então eles acabam traduzindo para mim e eu vou me acomodando. Isso é ruim para mim, né? É ruim para mim que vai que eu pego um time que não tem brasileiro nem português. Então eu tenho que aprender. Aqui, do mesmo jeito, o Carlos. Tudo que eu preciso, tem o Carlos. Ô, Carlão. Então eu tenho que criar vergonha na cara e ter que aprender o inglês. É muito difícil o inglês, cara. É muito, muito difícil. Mas polonês era mais, hein? Polonês, o inglês é difícil, o polonês é impossível. O polonês é impossível de aprender.
Só tem consoante, tá doido, aí a gente vê, né? É J com o K com o L cortado no meio, tu é doido, não dá para entender nada. Luquinhas, e aí? Chegou na MLS, começou a jogar, se adaptou rapidamente, já são 5 gols e 5 assistências, né, no ano, somadas à temporada regular e a US Open Cup. O que você... Alguma curiosidade, algum estádio que te chamou atenção, alguma coisa que aconteceu dentro do gramado que você pode contar pra gente? Cara, graças a Deus eu comecei muito bem, né? Eu acho que foi um dos times que eu mais comecei bem na minha carreira. Foi aqui na MLS, no New York Red Bull. E em questão de estádio, eu brinco até para os meninos. Eu falei, eu não vou achar um estádio ruim aqui, porque os estádios aqui é impressionante, é tudo bom. O do Orlando, a grama era sensacional. O do nosso estádio, a grama é... Todo estádio que a gente vai é muito top. Então, eu me apaixonei pelo clássico ainda. Você não jogou o clássico ainda. E nós temos um clássico. A única coisa que eu não sei se é bom é que eu vi por vídeo, não sei se ainda tá ruim, era o gramado do New York City. Não sei se ainda tá bom. Você tem que tomar cuidado que você vai achar um bastão de beisebol lá no meio. Lá é campo de beisebol? É estádio de beisebol. Então é o único estádio que ainda eu não visitei. Ainda eu não visitei foi esse. Mas o restante que eu fui, cara, eu fiquei impressionado. Eu falei, caramba, todo estádio for assim, tá bacana demais. E os meninos estavam me falando que esse jogo de agora, o estádio acaba enchendo, não sei se dá muito torcedor contra esse time que a gente vai jogar. Então, vai, o Charlotte. Então, aí é bom, eu gosto de jogar com o estádio cheio. Me sinto mais à vontade com o estádio cheio. Lá é estádio da NFL, né? O Bank of America Stadium, é onde joga o Carolina Panthers na NFL. É um estádio muito grande. É muito semelhante ao que você encontrou lá em Boston, né? Quando foi jogar com o New England Revolution. É mais ou menos aquele estilo. Porém, vai encher. É sintético também, né? É sintético também. Sintético. A diferença é que enche lá, em Charlotte. Lá o nível enche muito. Você vai ver que o clássico, né, contra o New York City, a Red Bull Arena vai encher. E quando você for pegar o LAFC, também lá na Califórnia, aí já é uma experiência completamente diferente. O estádio está lotado, a torcida é um estilo argentino, canta os 90 minutos. É muito diferente do que você já viu aqui. Caramba, tô doido para ver, viu? Porque no nosso jogo costuma dar pouca gente, né? Até agora deu pouca gente, nunca vi o nosso estádio cheio. Mas no clássico deve encher. No clássico vai encher, vai. Pode esperar que vai. E vai ter torcida do outro time também, então vai ser um negócio diferente. Aí é bom. Carimbar essa faixa deles aí, que são atuais campeões, hein, Luquinha? Já pensou? O New York City? Pensou dar uma carimbada na faixa dos caras? E é o que eu quero, viu? É o que eu quero, viu? Luquinhas, aproveitando nesse estilo aí, contato com brasileiro na liga, tá tendo com alguém? Já fez amizade com alguém de outro clube ou só o Carlos Coronel mesmo? Só o Carlos. No momento, só o Carlos. Os meninos falaram que tinha contato com os meninos do New York City, né? Os meninos que tá aqui mais antigos, o Mozon, o Carlos. Então, eu ainda não cheguei a jogar contra eles. Cheguei a conversar a gente jogou contra o Miami, que tá o Mota lá, né? E tá esqueci o nome, que era o capitão também. É o Gregory. E cheguei a conversar com ele, troquei ideia com ele dentro de campo, mas em restante, assim, não tem nenhum. Eu tô sabendo também que foi uma idolatria com o Pato lá, né? Rolou até uma troca de camisa. Cara, eu vou ser sincero contigo, eu via o Pato só pela TV, né? O Pato no Corinthians, o Pato na seleção, e eu cheguei no Orlando City olhando pro lado e tá o Pato. Eu falei, não, eu tenho que pegar a camisa do Pato, não é possível. E antes do jogo, os meus amigos do Brasil falando, pega a camisa do Pato, pega a camisa do Pato. Eu falei, não, tem que ser agora. Aí eu fui na casa dele, fiz gol e ainda peguei a camisa dele. O visitante folgado, hein, Guima? Folgado, né? Pô, entrou e abriu a geladeira, deixou a geladeira de porta aberta. Brincadeira. Ô, Luquinhas, aí, pô, você tá muito bem, assim, a gente vê pela entrevista aqui que você tá bem feliz, bem descontraído. Quais são os seus projetos agora, assim? Você pretende ficar muitos anos na MLS? Você quer se destacar um pouquinho mais e tentar voltar para a Europa, talvez para um país maior, para um clube maior? Como é que você está projetando? Você tem o sonho de jogar no Brasil, né, na Campeonato Brasileiro? Cara, eu tinha medo de vir para os Estados Unidos, que todo mundo que falava para mim que quando vem para os Estados Unidos, tu não quer mais ir embora. É um país assim, e é isso que está acontecendo comigo. Nos Estados Unidos, eu estou me apaixonando pelo país, tanto pela organização do campeonato, pela cidade, por tudo, né? Então,
Eu tenho mais 3 anos aqui no New York Red Bull. Eu quero ganhar título, foi o que eu falei quando eu cheguei. Eu preciso ganhar título, eu me acostumei no Lega a ganhar título, então eu cheguei aqui e eu quero ganhar título. Pelo menos a Copa eu quero levar esse ano. Então, pelo jeito, eu acho que eu vou querer ficar aqui um pouquinho mais, né, dos 3 anos, mas eu tenho que realizar meu sonho, que é jogar no Brasil, eu tenho que jogar um Brasileirão, é meu sonho desde pequeno. Ou no Vasco, meu pai é doido para me jogar no Vasco, né, mas eu sou flamenguista. Já tem uma polêmica aí, né? Já tem um problema. Meu sonho também era jogar em algum time de Brasília, mas Brasília é muito difícil o esporte em Brasília. Não, mas aí fica tranquilo que no final da sua carreira o Brasiliense vai te contratar, é certeza. Cara, se o Brasiliense estivesse ali na Série B, na série A ali, eu sempre acompanho na Série D. Eles estão até bem na Série D, né? Estão em primeiro, tá o Ceilândia também. Então eu fico acompanhando e torcendo para eles subir, né? Para dar uma valorizada no futebol de Brasília. Mas parece que os caras chegam no playoff e os caras morrem. Pois é. Tô precisando de você aqui, viu, Luquinhas? Agora, o Guima, ele falou que é um cara ambicioso, né? O Red Bull nunca ganhou o título da MLS, nunca ganhou a Copa. Quem sabe não é com o Luquinhas, hein? Se é uma oportunidade boa, o time está encaixado, né? Tem jovens prospectos, ele falou do Omir, tem o Frank Amaya, né? Tem uma galera boa. E o time está bem, né? O time está encaixado. O Struber, treinador muito interessante, chegou também, não tem muito tempo, e conseguiu imprimir o estilo dele no clube, né? No time titular. Como é que é essa relação com o Struber? Você entende o que ele fala? É tradutor? Como é que é isso? Ainda bem que tem o Carlos, porque o Carlos, além de falar inglês, ainda fala alemão. Então, ele conversa com o treinador alemão, né? Então, tudo que o treinador quer falar comigo, fala através do Carlos. Mas eu noto que o treinador gosta de mim, é um treinador muito, muito, muito bom mesmo, me passou uma confiança enorme desde o dia que eu cheguei. E é nosso objetivo também levar a MLS, cara. Eu vou colocar isso na cabeça e se eu não ganhar, eu vou ficar bem frustrado, mas eu vou dar tudo para ganhar pelo menos a Copa ou a MLS esse ano. E dá, Perfeito. hein? Dá para ganhar, né, Guima? O mata-mata é diferente por conta disso, né? Faz ali uma primeira fase boa, chega no mata-mata é outro campeonato. Claro. Falar nisso, Luquinhas, você acha que o Brasileirão podia voltar com mata-mata? O que você pensa disso aí? Cara, eu vou falar para você que para ser sincero, eu não gosto de campeonato assim, porque eu acho meio injusto, né? Os meninos me comentou que época passada teve um time que estava muito, muito bem e chegou no playoff e acabou perdendo no primeiro jogo. Não sei se foi o Revolution. Foi, não foi? Foi. Então, para mim isso acaba matando a época dos caras todinha. Os caras trabalhou a época toda, os caras estavam bem a época toda e chega em um jogo, é decidido o campeonato em um jogo, entendeu? No Brasileirão, não. Se você for bem a época toda, você tem um mérito no final de ser campeão, entendeu? Então é uma coisa que eu não gosto muito de estilo assim de campeonato. Mas é o que tem, então tem que jogar com essas armas, né? Ô, Guima, polonês e inglês não aprendeu, não, mas português de Portugal você viu aí, né? Ele tá falando a época. É porque eu passei 6 anos lá, 6, 7 anos lá, e já tem umas palavras que já fica na cabeça. É verdade. Luquinhas, show de bola, a gente deseja tudo de bom para você aqui, né? Passando a bola pro Pedro aí. Obrigado pela atenção, boa sorte, tudo de bom para você. Obrigado Pedro, obrigado aí, Guilherme. E é um prazer enorme estar falando com vocês, ver uns caras tão especial assim nos Estados Unidos, no campeonato da MLS, e estamos juntos sempre que precisar também. E é isso aí, nós também estamos aqui sempre para te dar aquela moral, Luque. Se você jogar mal, nós vamos falar que você jogou bem, que aqui nós somos patriota, a gente gosta dos brasileiros mesmo e não estamos nem aí. Então, pessoal, você assistiu essa entrevista até agora com o Luquinhas, gostou, deixa o like, se inscreve no nosso canal e acompanhe todas as informações do Luquinhas, do Red Bulls e da MLS no territoriomls.com. O único que é 100% só. Então, você quer saber 24 horas por dia, 7 dias por semana, tudo está acontecendo lá com o Luquinhas e nos Estados Unidos, é territoriomls.com, beleza? Vamos ficando por aqui. O Luquinhas volta, hein? E se Deus quiser, volta com o título aqui no Território MLS Entrevista. Valeu, Luquinhas. Valeu, Guilherme. Até a próxima. Até a próxima. Tamo junto.